Olá pessoal, neste vídeo vamos construir a equação do movimento de um pêndulo simples. Meu pêndulo é composto por uma haste rígida e fina, por isso a minha massa total do sistema está concentrada na minha bola. Por isso, podemos definir que o meu centro de massa do sistema é o centro da esfera, que é exatamente aqui, com as coordenadas xg e yg. Como a gente desenvolve essas duas coordenadas? Se a gente fechar aqui um sistema, um triângulo retângulo, descobrimos que daqui da minha origem até o meu centro de massa é L seno de θ. E esse lado aqui seria L cosseno de θ, porque o cosseno é o ângulo, é a parte adjacente e o seno é o oposto. Então, por isso que é L cosseno de θ. Se a gente chamar da origem daqui que eu coloquei até o início aqui de um comprimento L, podemos definir que a distância aqui da origem até o meu YG é L menos L cosseno de θ. Derivando isso, que a gente vai precisar para a próxima etapa, que é a energia mecânica do sistema, como a cinética, vamos já logo derivar. Derivando aqui meu xg, descobrimos que L é minha constante, né? Então, eu repito a derivada do seno a cosseno de θ, e aí vezes a derivada do ângulo. Acho que é regra da cadeia. E meu YG, derivada dele, é L é zero porque é constante, então fica menos L, derivada do cosseno é menos seno, de θ, vezes a derivada do θ. Então, isso fica igual a menos com menos mais L seno de θ e a derivada. Isso nada mais, nada menos que é a velocidade, porque a derivada do meu espaço, minha primeira derivada é velocidade e minha segunda derivada é aceleração. Então, a gente está descobrindo aqui a minha velocidade para usar na energia cinética. Falando logo da energia cinética, nós estudamos lá em física que a energia cinética é meio de mv ao quadrado. E vai ser bem parecido com isso, só que o meu v é meu xg e yg. Vamos construir aqui a minha energia cinética, que é K é igual a... Certo? Deixa eu ver só se tá filmando direitinho. Tá. K é igual a meio de m, que é a massa da bolinha, e a velocidade, que seria meu L. Primeiro eu vou colocar, depois a gente vai escrever com isso. É meu x, g ao quadrado, mais yg ao quadrado. Aqui seria somando a um momento, uma energia cinética de rotação, só que a gente está considerando desprezível nesse caso aqui, porque a massa do conjunto é muito pequena. Então, a gente vai ficar só com isso mesmo. E aí, colocando velocidade. E aí, colocando isso daqui que a gente derivou,
aqui dentro fica o seguinte. Ao quadrado isso. Fica L ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes a derivada ao quadrado. Mais essa parte aqui. Seria L ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes, certo? E aí, colocando o L ao quadrado para fora aqui, em evidência, temos que fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vezes a derivada aqui ao quadrado. E isso a gente viu na trigonometria, que é igual a 1. Por isso, a minha energia cinética é igual a mL ao quadrado dividido por 2, certo? mL ao quadrado dividido por 2. Minha energia potencial do sistema, que a gente está descobrindo aqui a nossa energia mecânica do sistema, então a gente tem cinética e tem potencial, para depois a gente colocar no nosso lagrangiano. Então, a minha energia potencial do sistema é mgh. O meu H é o meu YG. Então, a minha potencial é igual a mg e o meu YG, que a gente não está tratando de velocidade, é L menos L cosseno de θ. Então, eu vou pegar mais papel e aí no próximo vídeo a gente continua para o lagrangiano. Ai, não acredito que não gravou. Tá. Não estava gravando, mas então eu vou explicar aqui rapidinho o que é que eu fiz. Lembra do... Não sei se gravar essa parte, então eu vou começar. Meu lagrangiano é minha energia cinética total do sistema menos a potencial total do sistema. Aí, substituindo essas que a gente encontrou aqui, a cinética menos a potencial, pronto, meu lagrangiano é isso. E aí, colocando essa fórmula de equação do movimento, que é uma fórmula, né? A gente tem que... Eu não sei escrever o D-ROM, então eu escrevo um D. Um D simples assim. Então, a derivada do lagrangiano em relação à velocidade angular e a derivada do lagrangiano em relação à coordenada de posição, que é a coordenada de velocidade e a coordenada de posição. É igual a um dθ, e aqui é isso em relação ao tempo, que seria isso que a gente vai calcular, e aí nisso que a gente calcula, a gente deriva em relação ao tempo, as coisas que aqui dentro são variantes no tempo, podem variar com o tempo. Vai ficar mais claro aqui quando eu for explicar para vocês. Mas então, a gente fez aqui, eu fiz aqui o dl, a derivada do lagrangiano pela coordenada de velocidade, que é igual a... Aí a gente procura aqui no lagrangiano onde é que tem a minha velocidade, que é exatamente aqui.
E aqui não tem, então a gente considera tudo como zero. Derivada igual a zero. Aí a gente tem, repete as constantes, que é minha massa, a haste e o 2 sobre 2, e deriva a velocidade, que esse 2 cai, fica aqui 2 vezes a derivada. E cortando esse 2 com 2, fica isso. Colocando isso daqui, a derivada disso em relação ao tempo, que seria na verdade isso daqui, a gente tem que minha massa não muda, o meu comprimento da haste não muda, só o que muda mesmo é a minha velocidade. E fica a aceleração aqui, angular. Então, a gente já tem esse termo aqui. Agora, a gente vai buscar esse outro termo, que é o lagrangiano, derivada do lagrangiano pela coordenada aqui de posição, que é igual a gente procura ele aqui, não tem aqui nesse primeiro membro, mas tem aqui nesse outro. Então, a gente faz, repete o que é constante, certo? Fica menos mg vezes L é constante, então fica para lá, fica zero. Só tem o meu θ aqui no segundo membro, então fica menos mg L, que é constante. A derivada do cosseno é menos seno de θ, vezes a derivada de dentro, que é derivada de θ. Bom, pessoal, eu tive que parar o vídeo para entender como ficava essa derivada e eu vi que, na verdade, eu estava errada, que a gente não conta com essa derivada aqui do θ. Aí eu parei o vídeo para olhar um pouco no livro de cálculo e um pouco na internet para entender por que estava errado isso daqui. Porque eu estava olhando no meu caderno, que eu estou também me guiando para fazer essa videoaula, e aí aqui na verdade não conta a derivada do θ, porque na verdade se a gente não especificar que o θ depende de algo, assumimos que a derivada está sendo tomada em relação a θ como variável independente. Então, por isso que fica seno de θ só, e não fica vezes a derivada, porque essa derivada aqui seria se o θ tivesse em função de outra derivada, por exemplo, se fosse dθ, se fosse na verdade em relação a t, entendeu? Se fosse em relação a t, e por isso que ficaria aqui. Só que na verdade em relação a θ, então por isso que a gente não conta. E aí por isso que fica menos mgl seno de θ, certo? Aí agora a gente colocando tudo isso na minha equação, temos que isso tudo aqui é isso daqui. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá. O quadrado da segunda derivada menos essa daqui, que na verdade vai ficar mais mg L seno de θ igual a zero. Aí daqui a gente pode assumir algumas coisinhas. Se a gente escrever isso de outra forma, que eu acho até melhor pra gente visualizar.
Tá. A gente tem aqui uma EDO. Ela é de segunda ordem, porque nós temos aqui que uma segunda derivada, segunda ordem, que é a minha variável dependente, certo? Que é o θ, tá numa segunda derivada, então é segunda ordem. Ela é homogênea porque aqui é igual a zero, porque a gente não tem uma força externa nem nada sendo aplicada. E aí ela é linear ou não linear? Não linear, porque a minha variável dependente, que é o θ, está sendo aqui, está dentro aqui do seno de θ, certo? E ela é invariante no tempo, certo? Bom, agora aqui, para ficar na forma que a gente coloque no vídeo seguinte, para o Simulink, vamos escrever de uma outra forma, que esse termo aqui fique isolado no primeiro membro da equação. Então, aí a gente pode dividir tudo isso por... Isso daqui está multiplicando. Vamos dividir tudo isso por menos L ao quadrado. E passar esse termo aqui para lá. Então, eu fico aqui. É igual a menos, né? Dividindo M, cortou, L, aí fica G sobre L e o seno de θ. Bom, é isso. Para transformar isso em duas equações, a gente tem o seguinte, que por definição de velocidade angular, temos que dθ dt é por definição igual à minha velocidade angular. Deixa eu só ver se tá conseguindo pegar. Tá. E aí, a derivada do meu ômega em relação ao tempo é igual a isso tudo. G sobre L seno de θ. Aí aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa última conclusão que a gente tem aqui, porque vai ser importante para a explicação do Simulink. A gente tem aqui uma equação não linear, pelo mesmo motivo aqui, por causa do seno de θ. Para a gente linearizar isso daqui, a gente coloca aqui o seno de θ é aproximadamente igual a θ para pequenas variações de θ. Isso é importante. Pequenas variações. De θ. E aí, ela fica assim, que o meu d ômega, minha equação linearizada, deixa eu ver só se tá conseguindo pegar. Fica menos G sobre L θ. A minha equação linear. Aí no Simulink a gente vai trabalhar com essa equação e essa equação. No S-function e no outro X-function. E aí a gente vai entender que para pequenas variações de ângulo, usar a equação diferencial linear tem uma boa representação do comportamento não linear dessa equação.
Então, as curvas, vocês vão ver que elas vão se sobrepor. Por exemplo, o gráfico da... Eu acho que vai ter o gráfico da posição e da velocidade. Vai ver que, na verdade, é do ângulo. Então, pronto, do gráfico da posição. Aí ele vai estar assim. Aí vai comparar, né, entre a equação linear e a não linear. E para pequenas variações, se a gente colocar lá no input uma variação de, sei lá, 3 graus, 10 graus, acho que até 10 graus, por aí. Pequenas variações do meu pêndulo, do meu ângulo, aqui, do meu θ, a gente vai ver as curvas se sobrepondo. Porque usar a linear vai ter uma boa representação do comportamento dessa equação não linear. Por isso que elas vão se sobrepor no gráfico de posição do θ, porque vai comparar os θs. Aí as curvas vão se sobrepor. E aí por isso que é importante a gente ver que usar a equação linear é mais fácil do que usar a não linear, porque a linear é bem mais fácil de calcular. Então, por isso que para pequenas variações, a gente utiliza normalmente a linear, a equação linear, porque é uma equação mais fácil de ser calculada, porque ela também representa muito bem a não linear. Então é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Mas basicamente é isso. No Simulink, no próximo vídeo, vou mostrar como fica esse comportamento. E aí a gente vai variar para ângulos maiores e ver que 30, 60 graus, que as curvas não vão mais se sobrepor. A gente vai ver como é que vai funcionar tudo isso na prática, certo? Obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.